Manuela, pensando também nesse posicionamento da lente que Bruno explicou tão bem, ela é colocada dentro de uma, vamos dizer assim, um saco que a gente chama de saco capsular. E uma das perguntas que eu trouxe também foi a questão da limpeza da lente. Por que essa lente precisa ser limpa? E melhor dizendo, é a lente que precisa ser limpada mesmo? Por favor. Isso. É muito engraçado a ideia que os pacientes chegam até em consultório quando vêm, né? Ai, meu vizinho limpou a lente, eu não limpei minha lente ainda. Eu preciso limpar quantas vezes por ano? Então, que nem Michel mostrou ali, na verdade é o saquinho, a parte de trás do saquinho que fica opacificado. Então, a gente tem a lente em si, ela tá nítida, mas a cápsula posterior do cristalino, né, que é o saquinho onde a lente vai estar apoiada, ela pode opacificar, tá? E eu falo pode por quê? Não é toda a cápsula que opacifica. Tem algumas lentes que opacificam mais do que menos, tá? Mas só justifica a gente fazer essa limpeza da lente quando essa opacificação da cápsula, ela compromete a visão, né? Essa limpeza ela é feita com um laser, né? O YAG laser. É um procedimento de baixo risco, indolor. É um procedimento até super rápido. Às vezes os pacientes chegam tão ansiosos, né? Então a gente explica, não vai doer, só fica paradinho, olhando ali no ponto de fixação, vai escutar uns disparos e aí, já terminou? Né? E não é uma limpeza, eu brinco, não é casa. Tem que limpar 10 minutos, 15 minutos depois tá sujo, né? Então você faz essa limpeza de forma definitiva. Fez uma vez, é para o resto da vida. E não necessariamente todos os pacientes vão precisar. E quando vão precisar? Eu operei tem alguns meses. Operei já há anos, não precisei. Isso é muito individual. Vai depender das avaliações oftalmológicas e da necessidade de cada um. Perfeito, eu achei que foi muito importante. Dois temas que eu queria que você abordasse, você abordou belíssimamente. Um é que todos os pacientes que fizeram cirurgia de catarata, em algum momento vão precisar fazer a limpeza. Que essa limpeza ela é feita uma única vez. E que ela não necessariamente tem associação com uma cirurgia que foi feita da forma adequada ou uma lente que não é boa. Isso é uma condição que vai acontecer em todos os casos. Mas você falou também de possíveis complicações, que são complicações baixas, é um procedimento muito baixo risco. Mas, Bruna, você poderia falar para a gente, o paciente que fez essa limpeza, quais são os cuidados que ele tem que ter? O que pode acontecer na visão que seria um sinal de alerta? Porque, por exemplo, no Hope mesmo, muitas vezes eu faço a limpeza, mas o paciente volta para o médico que solicitou. E a gente fica sem saber se voltou no período adequado. Quais são esses cuidados, Bruna? Os cuidados, como não é uma cirurgia, você não está abrindo o olho do paciente, não tem um pertuito de comunicação entre o ambiente e o olho, o primeiro grande conceito é o paciente entender de que ele pode tomar banho de piscina, tomar banho de mar, enfim, pode sair, pode ir no shopping, pode ir no restaurante. Eu não deixo meus pacientes sem fazer essas coisas, até porque não tem risco de infecção. Mas eu oriento eles a evitar pegar peso no dia que eu faço o laser. Usar os colírios que eu normalmente passo para ajudar o olho a cicatrizar, querendo ou não, foi aplicado energia dentro do olho desse paciente, então é normal que se gere uma inflamação mínima, mas que sim é gerada. Então eu passo um remédio, um colírio, que ele fica pingando por poucos dias, mas para ajudar no controle dessa inflamação, para evitar também que aumente a pressão do olho dele. Em geral, é comum os pacientes relatarem que logo depois do laser eles passam a ver uns pontinhos na visão, as famosas moscas volantes. Se os pacientes já viam essas moscas volantes antes do laser, o que eu percebo é que elas podem até piorar logo depois do laser, mas depois volta a um estágio basal, que ele já tinha antes. Se é um paciente que não via, em geral ele pode passar a ver durante o tempo, mas em geral depois isso é reabsorvido. Os pontinhos não nos preocupam. Agora, se o paciente passar a ver flash de luz, e aí flash de luz é literalmente um flash, como se alguém estivesse tirando uma foto sua, aí sim você precisa voltar logo no seu oftalmologista, em qualquer etapa da vida. Seja depois de uma limpeza, como vocês estão falando, seja sem nenhum fator de risco, não teve trauma, não teve nada, ou teve. Enfim, se você está no seu dia a dia e passa a ver como se fosse uma descarga elétrica, um flash, é literalmente um flash, eu já vi flash. Eu sou míope, e aí teve um dia que eu estava no escritório e eu vi um flash de luz, que é como se alguém estivesse tirando uma foto sua com flash. Fui para o hospital, fiz o mapeamento de retina, que é esse o exame que a gente faz quando o paciente vê flash de luz, e eu tinha uma área da minha retina que estava mais fragilizada. Fiz como se fosse uma proteção com o laser ali, tratei e ótimo, vida que segue. O importante é não ignorar esse sinal.